vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chamava Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu te peço, Senhor, capacita-nos nesse dia tão especial de Santo Inácio de Loyola, a ouvir sua palavra, a guardá-la no nosso coração. Capacita-nos, Senhor, a de fato entendermos o teu ensinamento e a guardarmos tudo no nosso coração. Vem sobre nós, Espírito Santo, nós precisamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido filho, querida filha que nos acompanha, os irmãos que trabalham comigo, servem comigo nessa transmissão. Olha só, quando fui ordenado padre, hoje eu estou completando 9 anos de sacerdócio, e até um pouquinho antes, quando eu ainda era estudante, seminarista, estudante de teologia, eu me recordo que eu tinha muita dificuldade de entender a citação do Evangelho de hoje, porque equivocadamente, eu preciso reconhecer, eu interpretava essa passagem como sendo um puro desígnio de Deus. A não compreensão dos conterrâneos de Jesus, a não aceitação deles por parte de Jesus, que estava ali ensinando com sabedoria, fazendo milagres, e isso eu confesso que me escandalizava. Eu falava: nossa, eu vou me tornar padre e saber que as pessoas, às vezes, simplesmente por um desígnio de Deus, não vão aceitar a minha palavra. Só que com o tempo a gente vai amadurecendo, graças a Deus, eu fui estudando o Evangelho e pegando outras perspectivas, e eu percebi que aquilo não era um puro desígnio de Deus, não era um desígnio de Deus. Aquilo era fruto de uma insensatez e de uma dureza de coração dos conterrâneos de Jesus. O que é dureza de coração? É a dificuldade de deixar o coração se amolecer pela docilidade e aceitar o que Deus está fazendo, Então, é interessante, os conterrâneos de Jesus, aquilo que devia mais honrar os conterrâneos de Jesus, foi para eles motivo de escândalo. Não é verdade? Por exemplo, quando tem um padre lá em casa, que veio de uma cidade pequena, e tem um jogador de futebol profissional que é da cidade dele. Ah, mas esse padre toda hora, nossa, fulano está jogando lá na Alemanha, é da minha cidade. Fulano é da minha cidade, não causa um orgulho? Imagina, se um jogador de futebol profissional causa esse orgulho, imagina você ser da mesma cidade de Jesus. Deveria ser motivo de honra, mas se tornou motivo de escândalo, por causa da inveja, do ciúme, do orgulho e da dureza de coração. E é interessante, eu estava estudando esse evangelho hoje mais uma vez, e eu percebi o seguinte, que a palavra escândalo, como ela está na Bíblia, ela tem uma conotação muito diferente do sentido moderno que nós atribuímos a essa palavra. Na Bíblia escrita em hebraico, do Antigo Testamento, a palavra tropeço era mikshov, e no grego do Novo Testamento era escandaloma, em grego. E você sabe o que queria dizer? Tanto mikshov e escandalom, não queria dizer o escândalo que a gente entende hoje, mas literalmente significava uma pedra de tropeço. Ou seja, aqueles homens viram Jesus como uma pedra de tropeço. Aqueles conterrâneos dele na sinagoga em Nazaré. Gente, Deus estava ali na frente deles. Mas eles escolheram, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus é um grande rochedo, é uma montanha. Eles apequenaram Jesus, fizeram dele uma pedrinha de tropeço e escolheram tropeçar nele.
Mas eles deveriam se sentir honrados. Mas no fundo, tudo isso aconteceu porque, como eu disse, existia uma dureza de coração naqueles homens. E muitas vezes essa dureza continua acontecendo dentro de nós. O Evangelho diz que eles ficaram admirados com a sabedoria de Jesus. Então eles viram que Jesus era sábio. Eles viram que Jesus realizava milagres. Eles ficaram sim admirados, mas eles escolheram não aceitar. Falta de humildade, orgulho, vaidade, prepotência. Quantas vezes eu e você também não temos dificuldade de reconhecer o dom do outro, de valorizar o que o outro está fazendo de bom, sabe? E na igreja existe algo chamado, São Paulo falou na carta aos Coríntios, de intercâmbio de dons. Por exemplo, o dom do outro na igreja é seu também. E você sabia que quando você reconhece o dom do outro, quando você elogia o dom do outro, um pouco daquele dom começa a entrar dentro de você, fazer parte de você? Porque o dom do outro de pregar, de cantar, de fazer, é teu também. Se você reconhece, se você elogia. Está aqui um caminho para a gente vencer o orgulho, a vaidade, a inveja, reconhecer o que é bom do outro, elogiar, verbalizar, falar. Aqueles homens não foram capazes de elogiar Jesus, não, eles fizeram de Jesus uma pedra de tropeço. Eles se escandalizaram por causa de Jesus, mas seria tão mais fácil reconhecer. Gente, o orgulho e a inveja nos tornam pequenos, mesquinhos demais, fazendo com que a gente se entristeça pelo bem do outro, pelo progresso do outro. E hoje eu ouvi uma homilia até do padre Mário Sartori, até falei com ele, muito bonita, na qual ele estava dizendo uma coisa, estava ensinando uma coisa que mexeu muito comigo. Ele dizia o seguinte, e eu concordo plenamente, eu tenho a mesma percepção, que quando a gente escolhe desonrar, isso aqui são as minhas palavras, ele não falou assim, né? Eu estou falando o que eu entendi. Quando a gente escolhe desonrar alguém que Deus escolheu honrar, a gente está entrando em luta direta contra Deus. Porque veja bem, no reino de Deus, quando alguma pessoa se eleva, quando alguma pessoa chama atenção, quando alguma pessoa está no alto sendo honrada, é porque Deus está honrando essa pessoa. E muitas vezes a gente olha e fala como aqueles conterrâneos de Jesus de Nazaré, o que as pessoas estão gostando? Eu não vejo nada demais no que essa pessoa está fazendo. Eu não vejo nada demais na música dessa pessoa, na pregação, na ação. Mas veja bem, você não vê nada demais, mas Deus vê. E às vezes uma pessoa que está sendo exaltada é Deus honrando o sacrifício que ninguém vê, a fidelidade do dia a dia no escondimento que ninguém vê, a luta que ninguém vê, o coração sincero com reta intenção que ninguém vê. E a gente é tão superficial, a gente para na aparência. Não gosto do cabelo daquela pessoa, não gosto do jeito daquela pessoa é metida, você nem conhece. Como aqueles homens pararam ali, a gente conhece, sabe quem é Jesus, sabe quem é o pai dele é um carpinteiro. No fundo, eles tropeçaram em Jesus porque eles tropeçaram em Maria e em José. José era um simples carpinteiro, Maria uma dona de casa. Mas quem disse que uma dona de casa e um carpinteiro não são capazes de formar um filho sábio, de ensinar virtudes, o amor? Quem disse que o escondimento de cada dia, o silêncio do trabalho não é capaz de formar um santo? Na carpintaria de José foi esculpido o caráter de Jesus. As virtudes foram tonificadas ali no Senhor, sabe? Mas no fundo eles tropeçaram em Maria e em José. Não, a gente conhece. Por quê? Porque Maria e José não tinham destaques na sociedade, não tinham um sobrenome famoso, não eram comumente aceitos, eles não eram honrados pelos homens, mas Deus escolheu honrar aqueles dois. E quem sou eu para desonrar quem Deus escolheu honrar? Mais uma vez eu digo, quando você escolhe desonrar alguém que Deus escolheu honrar, você está entrando em luta direta contra Deus, porque talvez a pessoa não preencha os seus critérios, mas você não é Deus, né? Tem que ter humildade. Não é você quem tem que julgar quem merece ter destaque, não.
Às vezes a gente é tão insensato, né? E acaba querendo dar conselho para Deus. Não, Deus, aquele lá eu acho que não deve ser honrado. Quem é você? Quem sou eu? Né? Deus vê no secreto coisas que você e eu não vemos. Deus vê a humilhação de cada dia. Deus vê, mesmo quando a pessoa erra, Ele vê a reta intenção. Deus honra caráter, Deus honra integridade, Deus honra fidelidade. Deus honra o sacrifício feito por amor nas pequenas coisas. Por isso que o lema de Santo Inácio de Loyola era o seguinte: tudo para a maior glória de Deus. Por isso que eu e você precisamos ser fiéis nas pequenas coisas do dia a dia, fazendo tudo para a maior glória de Deus. Tudo. Porque é Ele que vê no secreto e é Ele que vai honrar a sua luta. No tempo certo, do jeito certo. Tudo para a maior glória de Deus. Olha a obra de Santo Inácio, que fantástica. Se não fossem os jesuítas, muito provavelmente nós na América do Sul e também do Norte não teríamos conhecido o cristianismo, o catolicismo. São Francisco Xavier, que é do ramo fundado ali por Santo Inácio de Loyola, que fez uma obra linda evangelizando o Oriente. Mas com certeza Santo Inácio, ele foi muito mal compreendido na época, no início. Dizem estudos que Santo Inácio teve até um período de depressão. Olha, você acredita? Mas ele foi com certeza no silêncio, no secreto, no trabalho de cada dia, na humilhação suportada por amor. Gente, são essas pequenas coisas que Deus honra, sabe? Saiba que na carpintaria do seu dia a dia, Deus é capaz de te esculpir e de te fazer santo. Só que nós estamos num tempo no qual a gente... é tanto barulho, né? É tanta conexão, é tanta coisa para fazer, para falar, é tanta coisa para postar, é tanta live. Com todo respeito, é importante sim evangelizar através desses meios, mas a gente precisa entender que as coisas que Deus mais honra são aquelas que são feitas quando ninguém está vendo, no escondimento, né? Qual é a sua carpintaria hoje? Qual é a sua carpintaria? Ai, Padre, os meus sonhos foram cancelados. Não foram, não. É na simplicidade da sua carpintaria, onde ninguém está te vendo, que os seus sonhos estão sendo gerados no ventre da fé. Na hora certa eles vão acontecer. Concluo dizendo que eu me recordo que quando eu era adolescente, jovenzinho, depois de ter saído de uma vida muito difícil que eu tinha vivido antes, com tanta coisa que eu já contei no meu testemunho, né? Eu comecei a trabalhar num serviço lá na minha cidade, lá no Paraná, numa multinacional de elevadores. Gente, era um trabalho difícil, pesado, mal remunerado, sou honesto em dizer, bem pesado, e trabalhava com pessoas difíceis também, sou honesto em dizer, que depois se tornaram meus melhores amigos, assim. Mas eu percebo que muito do padre que hoje eu me tornei, hoje celebro o meu aniversário de sacerdócio, por isso falo um pouquinho da minha história, da minha vocação, foi moldado lá naquele trabalho difícil. Nossa, ali eu fui formado para trabalhar, para ser homem mesmo, para enfrentar. Eu carregava às vezes caminhões com ferros de guias por onde descem os elevadores, né? Eu trabalhava com pessoas muito difíceis, que não eram cristãs. Vivi muitas humilhações, mas ali eu fui formado no amor, na paciência, no sofrer com humildade, paciência, esperando. Sabe, fui formado na oração. Eu lembro que eu tinha 1 hora de almoço, eu caminhava 2 quilômetros para ir numa igrejinha, fazer ali 15 minutos de adoração e voltar. Ninguém via, mas eu percebo que ali Deus estava me formando. Aquela foi a minha carpintaria. E tenho outras hoje, né? Mas eu me recordei disso quando eu estava preparando essa homilia, sabe, com uma memória saudosa, feliz. Qual é a sua carpintaria hoje? Talvez o que mais te fere hoje é o que mais está te salvando e te formando para ser a pessoa que Deus quer que você seja. Seja fiel. Deus vai te honrar. Creia nisso. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão bendita de hoje, que eu demorei para entender, Senhor, confesso. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou. Nazaré não te aceitou, mas o mundo hoje te aceita. O Pai te honrou. Senhor, cura o nosso coração das vezes que não nos sentimos amados,
valorizados pelos outros. Liberta o nosso coração da inveja, do ciúme, do orgulho, a falta de humildade. Temos essas consequências do pecado original em nós, Senhor. Molda o nosso coração, dá-nos um coração mais manso, humilde. Dá-nos um coração novo, como o teu. Dá-nos a graça de acreditar nos nossos irmãos. Dá-nos a graça de celebrar o dom do outro, de reconhecer o que de bem o outro está fazendo. Dá-nos a graça de te honrar, honrando quem o Senhor escolheu honrar, respeitando o outro que é diferente, mas que está sendo usado pelo Senhor. Cura o nosso coração da vaidade, Senhor, do orgulho, da inveja, da prepotência. Nós queremos, Jesus, fazer tudo para a Tua maior glória. Como Santo Inácio de Loyola, nós queremos, Senhor, ser fiéis nas pequenas coisas. Nós queremos Te honrar na carpintaria do nosso dia a dia. Faz-nos fiéis no oculto, para que no momento certo o Senhor nos honre em público. Faz-nos fiéis, íntegros, vivendo o sacrifício de amor de cada dia. E mais uma vez, liberta-nos da mania de atacar aquilo que o Senhor escolheu honrar, porque nós não queremos lutar contra o Senhor. Ao contrário, nós queremos